eu sou a Regina Paulares, sou formada pela 20ª turma. A minha história com a medicina é uma história longa, porque eu sempre tive sonhos onde eu passava dentro do lado da Santa Casa, no muro da Santa Casa da Marquês de Itu. E desde criança eu falava para minha mãe, quando eu for adulta eu quero estudar aqui, eu quero trabalhar aqui. Eu sempre falava alguma coisa em relação à Santa Casa. E aí, quando eu prestei a primeira vez vestibular, eu tinha 16 para 17 anos. Então, como eu era muito menina e eu não entrei na Santa Casa, eu fiquei na terceira lista e eu não fui chamada, eu fui fazer direito no Mackenzie, que é bem pertinho, a construção é igualzinha, né? Eu falei, bom, já tô com o pé na Santa Casa, tô as quadras para cima. Depois o tempo passou e no direito, eu gostei do direito, mas o primeiro ano era muito básico, muito chato. Eu realmente não me via fazendo papel de advogada, porque desde criança eu penso em cuidar de pessoas. E aí eu acabei prestando vestibular de novo, sabendo que eu queria a Santa Casa, embora fosse uma faculdade paga. Então, quando eu prestei vestibular, eu prestei no interior, para minha mãe não me deixar ir. A primeira vez que eu prestei vestibular, entrei na USEC, mas eu não queria ir porque era muito longe. Então eu fui, Deus me colocou lá nessa casa e eu me coloquei, né? Nós nos colocamos juntos. E desde o primeiro dia foi paixão, eu sempre adorei. Eu tive o primeiro ano da faculdade, foi difícil porque eu nunca fui boa de química, de matemática, de física. E o primeiro ano, o segundo ano tem muito dessa parte ainda, que dentro da fisiologia, dentro da bioquímica tem muito tudo isso. E eu nunca gostei muito, então os 2 primeiros anos eu passei, mas passei assim de raspão, fiquei de exame de farmaco e tal. Quando a gente chegou no terceiro ano, que começou a falar de bactérias, que a gente começou a ter aula prática, eu daí me achei. E me achei também que desde o primeiro ano, na minha época, a gente entrava em contato com o paciente na Santa Casa. A gente tinha aula de propedêutica, então no primeiro e no segundo ano, no primeiro ano era tirar a historinha no primeiro semestre, no segundo semestre do primeiro ano era você examinar a cabeça e tórax. Aí quando você passava para o segundo ano, você já examinava o paciente como um todo, e depois a gente começava a ver as especialidades. Então o contato foi gradual, progressivo e foi assim, apaixonante. Que eu acho que esse é o grande diferencial da Santa Casa em relação às outras escolas. Também quando eu estudei lá, a pós-graduação, pelo menos na minha área, no DOGE, estava começando. Então os meus professores eram pós-graduandos. Quando eu saí da faculdade e quando eu terminei a residência, os meus professores estavam tirando o mestrado e doutorado. Então ainda não tinha lugar para quem não ficasse lá fazendo ambulatório, no trabalho voluntário, porque não tinha bolsa. Para você ficar lá, por exemplo, para desenvolver um trabalho de pós-graduação, ou desenvolver um trabalho para fazer pontos para pós, não tinha nada disso. Então, para mim, assim, a Santa Casa, ela foi tudo o que eu quis na minha fase de estudante, na minha fase também de médica, porque a Santa Casa não sai da gente. A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Então, essa coisa de você ajudar quem precisa, essa coisa de você estar presente para as pessoas menos necessitadas. Eu nunca estudei em colégio de freira, estudei numa escola muito prática, mas essa caridade, ela é muito estimulada dentro da Santa Casa, a ponto de, por exemplo, não tinha pessoal para empurrar maca, eu tirava o pessoal do PS e levava no Conde de Lara para fazer endoscopia, levava no raio-x, tudo eu subia a ladeirinha, que antigamente o PS se comunicava com o hospital por uma ladeirinha, eu subia a ladeirinha e eu levava o doente. Ou eu e mais um interno, a gente sempre lutou muito pelos nossos doentes lá. Então, para mim, a Santa Casa, assim, são as melhores lembranças da minha vida de estudo, não são da escola, são da faculdade. E não porque eu fazia nada, porque minha mãe nunca me deixou ir em nenhum intermédio, ABC médio, não tinha nada, não ia nem nada. Era a paixão por estar lá. A história da Santa Casa meio que entra na veia. E eu sonho com a Santa Casa até hoje. Eu sonho com os lugares, sonho com as enfermarias, sonho com as pessoas. É um lugar que nunca saiu de mim. E eu tenho muita emoção de falar, porque eu acho que assim, quem estuda na Santa Casa é um bom médico. É um bom médico porque é uma pessoa que, além de ter um bom conhecimento, porque esse conhecimento à beira do leito, as pessoas das outras escolas da minha época tinham no terceiro, no quarto ano. E a gente já entrava em contato com o doente desde o primeiro dia, basicamente, assim, grosseiramente falando. Então, assim, era uma paixão mesmo, é uma paixão ainda. E assim, eu moro perto, todos os cursos que existem no HC eu faço na Santa Casa. Quando existe o curso, eu fiz medicina do trabalho, eu fui fazer no HC, porque eu não consegui fazer na Santa Casa, que o tempo era exigia muito de mim. Mas, por exemplo, o curso de perícias médicas eu fiz na Santa Casa. Eu fiz vários cursos lá para estar voltando pro meu berço. E assim, vira e mexe eu passo lá dentro e vou tomar um café, ou encaminho alguém para Santa Isabel, ou alguém me liga, Regina, minha mãe tá aqui, dá para você vir ver. Eu tô sempre lá, de alguma maneira.
né? E o meu coração tá sempre lá, porque tem uma Nossa Senhora gigante que abraça a Santa Casa, assim, e que cuida de cada pessoa que entra, de cada pessoa que sai, dos médicos que atendem, dos alunos que estão lá para aprender. Santa Casa é uma grande mãe, e eu vejo assim uma Nossa Senhora com aquele manto enorme em cima dela. Então a Santa Casa sempre vai ser minha escola, sempre. Eu não posso te dizer que é uma percepção boa. Eu não tenho essa percepção porque existe muito estudo à distância, tem escolas que fazem até o 3º ano estudo à distância. O presencial acho que é uma vez por semana, mas eu acho que em termos de contato com o doente, eles trabalham muito mais com bonecos do que com doentes. Então, assim, manobras de ressuscitação cardiopulmonar é com boneco, manobras de entubar é com boneco, entendeu? Então, quer dizer, o cara não está dentro do hospital vendo alguém fazer, vendo as dificuldades da realidade, entendeu? Eu acho que está muito mecanizado e pouco humano. Eu não consigo entender como uma escola de medicina não lida com doente. Lida com modelos, lida com protocolos, porque assim, na vida real não tem protocolo, na vida real cada paciente é um. Então, na hora que você protocoliza, eu acho que protocolos existem, tem que existir um guideline para as especialidades em geral, mas cada momento é um, cada paciente é um, cada história é uma, e eu aprendi muito mais isso, faz 10 anos que eu faço perícia médica, eu aprendi isso muito na perícia, cada caso é um caso, então existe uma descrição na literatura que te ajuda a embasar a tua teoria, mas não é aquilo, às vezes, que acontece com aquele paciente naquele momento. Então, eu acho que assim, você estar muito protocolizado significa você estar in the box. E eu acho que o médico, apesar de tudo, de ter protocolo, de seguir as melhores práticas, ele tem que ter o pensamento out of the box, porque ele pode ficar in box e pode ficar out of the box quando as coisas não estão de acordo com o que ele sente, porque a gente tem uma intuição, ninguém escolhe ser médico para ganhar dinheiro, porque hoje médico não ganha dinheiro. Médico é um cara muito sucateado, eu nunca optei pelo serviço público. Infelizmente, além de tudo, os 2 concursos que eu prestei, eu passei, mas eu nunca levei. Então, eu não sou uma fã do serviço público. Eu acho que o serviço público é legal para você ter experiência, é legal para um monte de coisas, mas o médico não pode basear a vida dele pensando que ele vai envelhecer e morrer ali no serviço público. Na minha época ainda tinha uma chance, mas hoje o cara que entra no serviço público vive de ilusão. Porque o serviço público hoje é mal remunerado, te trata mal, os pacientes te tratam mal, porque eles se sentem no direito de te ofender, porque eles pagam o imposto que te paga, né? Então, acho que existe uma distância muito pequena hoje entre você ser maltratado e ser bem tratado. Hoje o limiar, eles entendem, as pessoas em geral entendem que o limiar está no dinheiro, mas não está. Está no bom tratamento, está na fidelidade, está no ser assertivo, está no ser gente, que o médico ele tem que ser humano acima de tudo. Ele pode ter o melhor conhecimento, ele pode ter o consultório mais lindo, ele pode ter tudo. Se ele não tem o conhecimento e a humanidade, ele não consegue fazer muito bem o trabalho dele. E é por isso que existe tanto processo médico, por isso que a medicina é tão processada. Porque o médico não é Deus, ele não acerta todas, mas ele procura sempre o bem do doente. Então, acho que assim, que hoje a juventude tem que saber primeiro, a humanidade tem que voltar para a medicina. Você olhar o paciente como um todo, que a alopatia não faz isso. Quem faz isso é a psicologia, a psiquiatria, a medicina do conversar, o geriatra. O cara tem que ter tempo para tratar com você e você tem que ter tempo para ele. Então, isso a gente não pode perder. Porque se a gente perder isso, a gente perdeu o que é mais importante, é que você olhar para a pessoa, não para a doença, né? E isso eu pratico no meu consultório há 32 anos, eu nunca fiquei rica, mas eu gosto muito do que eu faço e vou continuar fazendo. Eu adoro o que eu faço. A Santa Casa, para mim, eu tenho um agradecimento no plano espiritual e no plano físico, porque eu acho que a faculdade de medicina me deixou mais humana do que eu já era de criação dos meus pais. E a faculdade de medicina me mostrou todas as nuances das dificuldades de ser um doente, de você ser um doente imaginário e um doente real. E lidar com as diferentes classes sociais, lidar com as diferentes posições de cada pessoa, isso me humanizou muito. A Santa Casa me ajudou demais a me tornar melhor nesse aspecto. E a outra coisa, seja médico porque você ama, não seja médico para ganhar dinheiro. Se você focar no que você ama, o dinheiro acaba sendo uma consequência, mas não é o escopo do médico. Eu acho que o médico tem que trabalhar para viver, mas eu acho que mais do que isso, ele tem que amar o que ele faz.
porque senão ele desiste rapidamente, ele não vê compensação, aí ele entra naqueles distúrbios de burnout, distúrbios de depressão no médico, os médicos que se matam, que existe uma taxa grande de suicídio em médico. Então acho que assim, o médico tem que focar no que faz bem pro coração dele. Se terminou a faculdade e achou que não é a tua praia, dá para ser médico na área administrativa, dá para ser médico na área financeira, dá para você ser um médico auditor, dá para você ser um médico perito, dá para você fazer tantas coisas, mas procure fazer a residência, que a residência te dá um pouco mais de expertise, porque hoje tem pouca vaga de residente para muito médico. Então o médico tem que estagiar, ele tem que viver a medicina, porque muitas vezes hoje os médicos saem da residência, saem do sexto ano, eles não conseguem entrar em nenhum lugar na residência, eles vão fazer especializações em medicina do trabalho, em perícia, em medicina do tráfego, sem pôr a mão no doente. Ser perito de INSS sem pôr a mão no doente. Então eles sabem protocolos, sabem coisas, mas eles não sabem ver um doente quando eles encontram um. Então acho que isso eu vejo muito no meu trabalho como perita, isso é importante. Então acima de tudo, ame o seu doente, cuide do seu doente, cuide da pessoa que te procura, porque essa pessoa que te procura é a melhor escola. Quando você sai da escola, o teu doente é a melhor escola. Então eu ame acima de tudo o seu trabalho, senão nada que vem depois vale a pena.